Olá, você que nos acompanha, você morador da terra de Santa Cruz. Estamos iniciando mais um iChurch. Eu, igreja, você, igreja, nós somos igreja, a igreja una, santa, católica e apostólica romana. Que alegria poder estar com você hoje aqui para conhecer um pouco mais da doutrina santa da nossa igreja. A igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje estamos falando sobre creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. E eu falo por vocês agora no Catecismo de São Pio X, o Catecismo Maior. E ele nos fala o seguinte: o primeiro artigo do Credo ensina-nos que há um só Deus, o qual é todo-poderoso e criou o céu e a terra e todas as coisas que no céu e na terra se contêm, isto é, todo o universo. Deus criou todas as coisas, diz o Catecismo. Eu, você, o céu, o universo, as coisas visíveis e invisíveis foram criados por Deus Pai. É neste Deus que nós cremos. É neste Deus que eu e você cremos, que nós católicos acreditamos em um só Deus, três pessoas e um só Deus, Deus Pai. Nós cremos Ele que é todo-poderoso. Sabemos que há Deus porque a nossa razão nos demonstra na fé, por isso confiamos que existe Deus e Deus Pai. Dá-se a Deus o nome de Pai, primeiro, porque Ele é Pai por natureza, a segunda, porque Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, isto é, do Filho por Ele gerado, depois, porque Deus é Pai de todos os homens que Ele criou, conserva e governa, porque finalmente é Pai pela graça de todos os cristãos, os quais, por isso, se chamam filhos adotivos de Deus. Deus Pai, Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Pai também por adoção, somos irmãos de Jesus por adoção, pelos méritos infinitos de Cristo, portanto, Deus Pai também é nosso Pai. O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, porque não procede de uma outra pessoa, mas é o princípio das outras duas pessoas, isto é, do Filho e do Espírito. A palavra todo-poderoso quer dizer que Deus pode fazer tudo o que quer. Deus pode tudo. Às vezes as pessoas, já aconteceu as pessoas perguntarem, mas como que pode existir fogo no inferno se o fogo ele é proveniente da matéria e o oxigênio? Se Deus criou o fogo que queima a matéria com oxigênio, o mesmo Deus criou o fogo que queima no inferno sem matéria e sem oxigênio, porque Deus tudo pode. Diz que Deus pode fazer tudo, embora não possa pecar nem morrer, porque o poder pecar ou morrer não é feito de potência, mas sim de fraqueza, a qual não pode existir em Deus, porque Deus é perfeitíssimo. Então, Deus não pode pecar, Deus não pode errar, Deus não pode morrer, porque isso é fruto da fraqueza, e Deus é forte, não há fraqueza em Deus, portanto, ele não pode morrer, não pode pecar e não pode errar. Criar quer dizer fazer do nada. Portanto, Deus disse, Criador do céu e da terra, porque fez do nada o céu e a terra. E todas as coisas que no céu e na terra se contêm, isto é, todo o universo foi criado por Deus, do nada. O mundo foi criado igualmente por todas as três pessoas divinas, porque aquilo que uma pessoa faz relativamente às criaturas, faz-nos com um só. E o mesmo ato também às outras. Portanto, quando Deus criou o mundo, ele falou, façamos o céu e a terra. O façamos era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As três pessoas, um só Deus, criando todas as coisas. Atribui-se a relação particularmente ao Pai, porque a criação é feita da onipotência divina, a qual se atribui particularmente ao Pai, como se atribui a sabedoria ao Filho e a bondade ao Espírito Santo. Embora todas as três pessoas tenham a mesma onipotência,
sabedoria e bondade. Sim, Deus cuida do mundo e de todas as coisas que criou, conserva-as e governa-as com a sua infinita bondade e sabedoria. E nada sucede no mundo sem que Deus o queira ou o permita. Nada acontece sem Deus querer ou Deus permitir, porque tudo foi criado por Deus. Disse que nada sucede no mundo sem que Deus o queira ou permita, porque há coisas que Deus quer e manda, e outras que ele não quer, mas não impede, como o pecado. Deus não impede o pecado, porque até do abuso que o homem faz da liberdade que ele tem, que ele lhe concedeu, tira um bem e fazer resplandecer ainda mais a sua misericórdia ou a sua justiça. Mesmo sem ele querer, ele permite, porque ele vai tirar um bem daquele erro, daquela forma errônea que o homem usou da sua liberdade. Deus criou todas as coisas. Deus criou os anjos. E aí vamos falar um pouco sobre os anjos aqui também. As criaturas mais nobres criadas por Deus foram os anjos, ou são os anjos. Os anjos são criaturas inteligentes e puramente espirituais, sem corpo. Deus criou os anjos para ser por ele honrado e servido, e para os fazer eternamente felizes. Os anjos não têm forma, nem figura alguma sensível, porque são puros espíritos criados por Deus para subsistirem, sem ter de estar unido a corpo algum. Representa-se os anjos com formas sensíveis para auxiliar a nossa imaginação. Primeiro, nós estamos dizendo que os anjos são representados de formas sensíveis. Primeiro, para auxiliar a nossa imaginação. Segundo, porque assim apareceram muitas vezes aos homens, como lemos e lembramos na Santa Escritura. Então, os anjos apareceram de forma corpórea, os anjos altos, de 2 metros, com asa. Deus colocou esta forma para que assim nós pudéssemos ser sensíveis e entendermos e enxergarmos. Mas os anjos são puramente espírito. Nem todos os anjos foram fiéis a Deus, mas muitos, por soberba, pretenderam ser igual a ele. Independente do seu poder, e por este pecado foram excluídos para sempre do paraíso e condenados ao inferno. Os anjos excluídos para sempre do pecado e condenados ao inferno chamam-se demônios, e os seus chefes chamam-se Lúcifer ou Satanás. Sim, os demônios podem fazer-nos muito mal à alma e ao corpo, se Deus lhes der licença, sobretudo tentando-nos a pecar. Os demônios podem nos tentar, e isso acontece todos os dias. A palavra nos fala que os demônios estão em nossa volta, como um leão feroz querendo nos devorar. Os demônios tentam-nos pela inveja que nos tem e que lhes faz desejar a nossa eterna condenação. E por ódio a Deus, cuja a imagem em nós resplandece. E Deus permite as tentações a fim de que nós, vencendo-as com a sua graça, pratiquemos as virtudes e alcancemos merecimentos para o céu. Os anjos nos tentam e Deus assim permite, para que nós possamos nos fortalecer e sermos homens e mulheres virtuosos para conquistarmos o céu, porque o céu é para os valentes, aqueles que lutam, trabalham todos os dias e lutam contra Satanás e os seus anjos que tentam perder o mundo. Vence-se as tentações com a vigilância, com a oração e com a mortificação cristã. Temos que ser homens e mulheres orantes, temos que viver o nosso martírio, temos que entregar os nossos sofrimentos à cruz de Jesus Cristo, para que assim possamos vencer as tentações. Os anjos que se conservaram fiéis a Deus chamam-se anjos bons, espíritos celestes, ou simplesmente anjos.
Os anjos que se conservaram fiéis a Deus foram confirmados em graça, gozam para sempre da visão de Deus, a visão eterna de Deus, aquela visão no qual nunca mais eles vão se separar, a visão atraente que nos cola em Deus. Tamanha é a atração de Deus para conosco, e aqueles anjos que foram fiéis estão e viverão eternamente em Deus. Sim, Deus serve-se dos anjos como seus ministros e especialmente confia a muitos dentre eles o ofício de nossos guardas e protetores. Queridos, não esqueçam do seu anjo da guarda destinado a lhe proteger. Reze todos os dias ao seu anjo da guarda, para que assim ele possa lhe proteger. Deus o criou para te proteger. Não esqueça disso. Mas também não esqueça, quando você for falar com seu anjo da guarda, fale de voz alta, porque o anjo não consegue ler os nossos pensamentos. Então ele precisa te escutar. Sim, devemos ter particular devoção ao nosso anjo da guarda, honrá-lo, implorar o seu auxílio, o catecismo está nos dizendo. Implorar o auxílio do anjo da guarda. Seguir as suas inspirações e seres reconhecidos pela assistência contínua que nos dá. Agradecer ao seu anjo da guarda. Seu anjo da guarda falou alguma coisa, te livrou de algum problema, depois fala, obrigado, santo anjo do Senhor, por estar aqui comigo, zelando por mim. Deus também criou os homens, o Deus criou a mim e a você. A criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra é o homem. O homem é uma criatura racional, composta de alma e corpo. A alma é a parte mais nobre do homem, porque é substancial espiritual. Ou melhor, é substância espiritual a nossa alma, dotada de inteligência e de vontade, capaz de conhecer a Deus e de o possuir eternamente. O homem é capaz de Deus. A nossa alma é capaz de reconhecer a Deus e possuir Deus por toda a eternidade. Nós somos capazes de Deus. Deus nos constituiu assim, com esta condição. Não se pode ver nem apalpar a nossa alma, porque é espírito. A alma humana nunca morre. A fé é a própria razão, e a própria razão provam que ela é imortal. Sim, o homem é livre nas suas ações e cada qual sente dentro de si mesmo que pode fazer uma ação e deixar de fazê-la, ou fazer antes uma que outra. Isso nos mostra a condição de sermos livres. Nós temos condição de querer fazer ou não. Muitas vezes nós queremos dizer algo, mas eu vejo que não é conveniente, eu paro, me privo daquilo que quero dizer, e digo outra coisa, ou fico calado simplesmente. Isso mostra a nossa capacidade de sermos livres. Nós somos dotados de uma capacidade de liberdade, somos livres de falar, de optar, de escolher, de entender. Então, o homem é capaz da liberdade. Isso é uma forma de explicar como nós temos, como a liberdade humana pode ser utilizada. Diz-se que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque a alma humana é espiritual e racional, livre na sua ação, capaz de conhecer e de amar a Deus e de gozá-lo eternamente, de sentir, de ter Deus eternamente em si. Perfeições que refletem em nós um raio de infinita grandeza de Deus. O homem é composto de corpo e alma racional capaz de Deus. Deus criou Adão e Eva no estado de inocência e de graça, mas depressa o perderam pelo pecado. Muito rapidamente, Adão e Eva perderam o estado de inocência e de graça. Deus criou Adão e Eva perfeitos, mas pelo pecado foram corrompidos. Além da inocência e da graça santificante, Deus concedeu aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, outros dons que eles deviam transmitir juntamente com a graça santificante aos seus descendentes.
e eram a inteligência, isto é, a perfeita sujeição dos sentidos à razão, a imortalidade, a imunidade de todas as dores e misérias e a ciência proporcionada ao seu estado. Olha, gente, quantas coisas Adão e Eva estavam prontos para nos transmitir, mas pelo pecado não nos transmitiu, mas Jesus, pela sua graça e pelos seus méritos infinitos, conquistou de novo na cruz do madeiro pela sua ressurreição. E se você que crê, um dia teremos de volta tudo isso que foi concedido a Adão e Eva. O pecado de Adão foi o pecado da soberba e de grave desobediência. Portanto, cuidado com a soberba. Esse foi o pecado que levou Adão e Eva a perder a sua inocência e sua graça. Adão e Eva perderam a graça de Deus e o direito que tinha ao céu, foram expulsos do paraíso terrestre, sujeitos a muitas misérias na alma e no corpo, e condenados a morrer. Se Adão e Eva não tivessem pecado, mas se tivessem conservado fiéis a Deus, depois de uma permanência feliz e tranquila neste mundo, no paraíso, portanto, teriam sido levados por Deus ao céu. Olha, Deus não criou Adão e Eva só para ficar no paraíso, mas criou Adão e Eva para estar no céu com ele, sem morrer, para gozar uma vida eterna e gloriosa junto a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esses dons não eram devidos para nenhum título ao homem, mas eram absolutamente gratuitos e preternaturais, e por isso, tendo Adão desobedecido ao preceito divino, Deus pôde, sem injustiça, privar deles Adão e a todas as suas descendências. Este pecado não é só de Adão, mas é nosso, embora por diversos títulos. É próprio de Adão, porque ele o cometeu como um ato da sua vontade, e por isso nele foi pessoal. É nosso, porque, tendo Adão pecado como cabeça e fonte de todo o gênero humano, é transmitido por geração natural a todos os seus descendentes. E por isso, para nós, é pecado original. O pecado original transmite-se a todos os homens, porque, tendo Deus conferido o gênero humano em Adão, a graça santificante e os outros dons preternaturais, com a condição de que ele não desobedece, e tendo este desobedecido, na sua qualidade de cabeça e pai do gênero humano, tornou a natureza humana rebelde a Deus. Por isso, a natureza humana é transmitida a todos os descendentes de Adão no estado de rebeldia contra Deus, privada da graça divina e dos outros dons. Sim, todos os homens contraem o pecado original, exceto a Santíssima Virgem, que dele foi preservada por Deus com singular privilégio, na previsão dos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Rei, nosso Salvador, nosso Jesus. Depois do pecado de Adão, os homens já não poderiam salvar-se se Deus não tivesse usado como eles de misericórdia. Não tivesse usado com eles conosco de misericórdia. Como que Deus usou conosco de misericórdia? Enviando o próprio Filho dele para sofrer, morrer na cruz, ressuscitar e, pelos méritos infinitos, nos tornar de volta ligados a Deus. Então, Jesus é verdadeiramente o religare, a verdadeira religião. Jesus fala no seu evangelho, eu sou a verdadeira religião. Jesus é o religare, que quer dizer que tornou ligado de novo o céu e a terra. Então, pela infinita misericórdia de Deus, ele trouxe para nós, os homens, o próprio Jesus, seu próprio Filho, para nos salvar. Salvar a mim e você que crê. A misericórdia
de que Deus usou para com o gênero humano não foi prometer logo. Desculpa. A misericórdia de que Deus usou para com o gênero humano foi prometer logo a Adão um redentor divino, ou Messias, e enviá-lo depois, a seu tempo, para libertar os homens da escravidão, do demônio e do pecado. Jesus veio para nos libertar de Satanás, do demônio, para nos libertar da escravidão do pecado. Jesus veio para nos livrar do jugo que foi nos dado para vivermos eternamente na perdição. E Jesus veio para nos salvar, para quebrar as correntes do pecado em nós. O Messias prometido é Jesus Cristo, como nos ensina o segundo artigo que nós teremos no próximo programa. Queridos, nós estamos falando aqui pelo Catecismo Maior de São Pio X, Catecismo da Igreja Católica. Então, eu e você que cremos, nós cremos nesta igreja una, santa, católica, apostólica, romana. A igreja verdadeira, criada por nosso Senhor Jesus Cristo, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem fundou a igreja católica? Jesus. Ele que é a cabeça desta igreja. Esta igreja que é santa. Esta igreja no qual eu e você participamos. Estamos encerrando mais um iChurch. O iChurch, eu igreja, você igreja, nós somos igreja. Portanto, encerramos mais um programa que falamos sobre creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Viva Jesus, Senhor e Salvador de nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.